Eu acho que foi para conta. Ok. Feliz sábado, pessoal. Muito bom estar com vocês nesse dia. Nós estamos com uma proposta nova. Deus colocou no nosso coração o desejo de estudar a Bíblia através do Zoom. E estamos entre amigos. Não tem ninguém que sabe mais que ninguém. Todos estão tentando entender mais sobre Deus. E a gente vai, a cada sábado, cobrir a lição da escola sabatina e vamos ter um grupo de pessoas aqui conosco, né? Nós vamos começar com a lição 4, que é a Bíblia como uma fonte de autoridade da nossa teologia. E nós temos uma banca bem especial hoje, que vai nos ajudar a entrar nesses temas. Então, nós teremos o pastor Enilson, vamos ter o Rony, vamos ter a Lili, o Pitu e o Dalton. Então, a lição dessa semana é uma lição muito importante, fala sobre as formas, as influências que nos ajudam a entender a Bíblia. E nós temos a tradição metodista como a nossa tradição, não é? E desde a época de Ellen White, né? Então, existe o quadrilátero, que é metodista, que se fala que é a Bíblia, é a razão, a experiência e a tradição, né? Então, a lição dessa semana traz o elemento de cultura também, que é um elemento muito interessante e importante. Então, nós vamos estudar hoje e ver como esses 4 elementos se integram com a nossa teologia e como que a Bíblia tem que ser colocada nessa questão também. Então, vamos curvar nossas frontes, fazer uma oração para começar o nosso estudo. Querido Senhor, muito obrigado por esse sábado, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui estudando a sua palavra. Obrigado que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de te conhecer mais e estudar a sua palavra. Que o Senhor possa abrir nossos corações, nossas mentes, através do seu poder do seu Santo Espírito, que a gente possa entender a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, agora vamos passar para o pastor Enilson, que vai falar para a gente sobre a lição de domingo, que é sobre tradição. Bom, eu quero começar com o verso da lição, o verso áureo. Para mim, esse verso é extremamente importante porque coloca a base de tudo aquilo que a gente faz com relação à Bíblia, não? E o verso está em Isaías capítulo 8, verso 20, e diz o seguinte: à lei e ao testemunho. Em outras palavras, ao livro sagrado, à Escritura. Se os que estão dizendo que falam sobre a Bíblia e tudo mais, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Ponto final. Então, o que nós precisamos fazer, na realidade, como nós vamos estudar as influências que a gente tem que lidar com elas quando estudamos a Bíblia, é importante a gente levar em consideração que não importa a influência que for, tem que ser de acordo com a lei e o testemunho. Certo? Agora, o interessante é que a lição aborda vários fatores, várias áreas, não? A primeira delas, que eu vou começar a falar um pouquinho com vocês, é a tradição. Depois a experiência, a cultura, a razão e então a própria Bíblia. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a tradição. Tá? Eu encontrei um comentário interessante que diz assim: a tradição geralmente tem má reputação, verdade? Quando fala assim, ó, essa tradição aí tem uma má reputação. A gente tem, às vezes, fala de algumas denominações que usam mais a tradição do que a Bíblia, etc. Então, vem com uma má reputação. E a questão é que geralmente essa reputação vem associada com estreiteza mental, vem associada com repetição rígida de certos rituais, certas práticas. Então, dá aquela ideia de que não, isso aí não é bíblico, isso aí não serve. Mas, na realidade, existem tradições positivas. Sim ou não? Existem tradições positivas. Menciono essa aqui, por exemplo, que uma tradição positiva é aquela que ajuda a manter os valores e os conceitos essenciais. A gente passa tradições para os nossos filhos. Verdade? Nós passamos. É bom, a tradição de família. Existem tradições boas. O problema, e eu gostei muito dessa parte do comentário, o problema é quando a tradição ganha vida própria. Esse é o problema. Tá? Quando elas se tornam mais significativas do que as coisas originais que elas estão tentando preservar. A gente pode pensar, por exemplo, na tradição dos fariseus, que foi um dos pontos principais de briga, vamos dizer assim, não tanto briga, mas de contenda, né? Entre
os fariseus e Cristo, especialmente com relação ao sábado. Agora, no final desse comentário diz assim: existem tradições que Deus estabeleceu e existem, claro, tradições que o ser humano estabeleceu. Tradições que Deus estabeleceu, várias delas, se eu pergunto, você pensa em alguma tradição que Deus estabeleceu? Sábado é uma delas, né? Santa Ceia é outra delas. Existem muito boas tradições estabelecidas por Deus. O problema é quando essas tradições passam a ser um fim em si mesmas. Essa é a questão. Agora, aqui na lição, você viu o texto de Marcos, capítulo 1, né? Capítulo 7, versos 1 a 13, quando os fariseus perguntam a Cristo: e aí, seus discípulos não lavam a mão, eles estão, né, vão ficar impuros e tal. Você percebeu que Cristo não respondeu à pergunta dos fariseus? Ele foi direto ao ponto. Na realidade, o que Cristo fez foi direto ao ponto, dizendo: vocês usam a tradição para anular a palavra de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque tradição é algo que de repente começa pequeno. Eu me lembro uma vez, quando a gente, na época do Thanksgiving aqui, a gente decidiu fazer uma tradição de que toda essa época do ano de novembro a gente ia viajar para o norte da Califórnia, né, e fazer o Thanksgiving lá. Bom, chegou um ponto que, quando não dava para ir lá, todo mundo ficava triste, porque aí fazia em casa, até mas todo mundo com a cara larga. A tradição passou a ser o que não era a intenção de ser. E isso acontece especialmente na área religiosa. E aí é onde nós temos que tomar cuidado. Mesmo nós, como igreja, temos certas tradições que hoje em dia estão sendo questionadas. E quando a gente tem as nossas tradições questionadas, a gente tende a tomar posições, a tomar lado. E a última coisa que a gente faz é voltar à palavra e perguntar: o que Deus fala sobre isso? Então, esse é o ponto que me chamou bastante atenção nessa parte da lição. É importante a tradição no estudo da Bíblia? É. Agora, nós precisamos ver de onde vem essa tradição. É uma tradição divina? Agora, é importante também lembrar que é uma boa tradição desenvolver o estudo da Bíblia com oração, né? É uma tradição. Ora antes de abrir a Bíblia. Pode se desenvolver um hábito, uma tradição, e é uma tradição boa. E eu acho que fazendo assim nós vamos estar seguros. Vinícius, eu achei fascinante que você falou do Thanksgiving, né? Dessa tradição do Thanksgiving, porque isso sempre me lembro aqui nos Estados Unidos, porque o Thanksgiving é o feriado que é ação de graças, né? Que você deveria estar agradecido pelas bênçãos de Deus. Mas no dia seguinte, né? O que acontece, né? É o Black Friday, né? Que é o quê? Você vai passar horas e horas numa fila para comprar mais coisas. Então é meio que a antítese, né? Do agradecimento. É uma loucura, né? Então, realmente, a tradição ela se perde, né? Quando ela está por si só, né? Não está atrelada a nenhum valor, né? Muito obrigado, Nilson. E Posso Claro. adicionar uma coisa que eu pensei que o Nilson falou, que eu gostei muito, e me fez lembrar um paralelo muito parecido com a graça de Cristo, com a graça e a lei. E eu acho que, de certa forma, a gente consegue traçar um paralelo também com a tradição. Eu acho que a tradição, ela precisa mais ser vista como um produto, um resultado, do que um meio. A tradição, certa tradição, vai vir como resultado de uma transformação, de um relacionamento, de algo que já está sendo construído bem perto de Cristo. Agora, quando você segue a tradição como meio para conseguir o resultado de chegar perto de Cristo, e daí eu acho que existe um grande erro e muito praticado nas religiões hoje. Eu acho que é como se dissesse, os fins justificam os meios, né? Como se a tradição fosse algo para atingir algum valor, né? E eu acho que acaba sendo até um gancho bom para o Rony já entrar na lição de segunda, porque é aí que tem, né? Você tem que ter a experiência também, né? A tradição ela tem que refletir uma experiência que você tem com Deus. E gostaria que o Rony já começasse então com a parte dele de segunda, falando como que a experiência ela afeta e contribui para a nossa teologia.
Então, oi pessoal, então boa noite a todos e eu fiquei encarregado de falar um pouco sobre a lição de segunda-feira, 20 de abril de 2020, ressaltando a data que a gente está vivenciando nesses últimos dias aqui. E vem um tema bem interessante, tratando sobre a experiência, que é um dos fatores que a lição elenca como fatores que influenciam a nossa interpretação ou o nosso conhecimento tanto de Deus quanto a nossa interpretação da palavra de Deus também. E isso é muito interessante, né? É muito difícil também a gente tentar olhar para si mesmo, para as nossas experiências e ver como esses fatores externos podem realmente nos moldar de alguma maneira. E a lição vem trazendo algumas informações sobre isso e atribuindo a Deus a vontade que ele teve de, quando criou o ser humano, de estabelecer que as coisas fossem assim, que a gente tivesse dentro do nosso ser um fator que nos conectasse com os nossos relacionamentos. Então, os nossos relacionamentos, seja com Deus, seja com a própria criação, com o nosso próximo, ou mesmo com a natureza, toda a nossa interpretação e todo o nosso relacionamento ele sofre uma influência da experiência. E a Bíblia nos diz algo bem interessante sobre isso, que é o nosso verso principal da segunda-feira, que está em Romanos 2, capítulo 2, verso 4, que diz o seguinte: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Quer dizer, a nossa experiência no dia a dia com Deus e de ver como Ele é bom. Eu tenho certeza que todos nós temos uma história para contar do nosso relacionamento com Deus, né? E todos nós, como cristãos e com o amadurecimento nosso na vida cristã, a cada dia mais a gente só tem uma certeza de que somos pecadores. E isso é obra do próprio Espírito Santo na nossa vida. Então, isso nos leva a um entendimento maior e aquilo que realmente nos leva ao arrependimento e aproximação daquele que nos perdoa, que é justamente o reconhecimento de quão pecadores somos, mas, mais do que isso, como Deus é um Deus de amor, né? Um Deus que nos confere a cada dia tantos benefícios e tantas bênçãos e que a gente muitas vezes, na maioria das vezes, não merece nenhuma delas, né? Eu achei bem interessante, quando eu estava estudando essa lição, eu separei duas breves passagens da Bíblia com duas experiências de dois grandes homens bíblicos. E o primeiro deles que eu separei foi a experiência de Saulo. Então, Saulo, como um perseguidor dos cristãos, ele chega ao sumo sacerdote, solicita cartas para a igreja de Damasco, para ir até Damasco e investigar se encontrariam aqueles que tinham aceito a doutrina de Cristo e então passaria a persegui-los e a aprisioná-los. E nós sabemos essa história, que o que acontece, que Saulo, na estrada, quase chegando a Damasco, ele é abordado pelo próprio Jesus. Aparece inicialmente através de uma luz e pergunta a Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E Saulo, a Bíblia relata que Saulo ele cai do cavalo, ele é arremessado à terra e ele questiona, né, quem é que está falando com ele, né? E a voz diz que é Jesus, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E esse encontro, ele mudou totalmente a vida de Saulo naquele momento. E Saulo passa, a partir daquele momento, a ser Paulo, conhecido Paulo,
que teria uma grande missão para levar o evangelho aos gentios. Então, se nós voltarmos para algumas histórias bíblicas e vemos as experiências desses grandes homens ou mulheres, isso nos faz refletir como foi o seu encontro com Deus. Refletir também se você conhece a Deus, conhecemos a Deus, né? Se nós olhamos ao nosso redor, aonde nós enxergamos a Deus? No mar? Nós enxergamos a Deus nas montanhas que nos cercam? Nós enxergamos a Deus nos cantos dos pássaros? Nós enxergamos a Deus no amor de uma mãe? Nas boas coisas que nos acontecem a cada dia na vida? Onde nós enxergamos a Deus? Quais são as nossas experiências e como essas experiências nos moldam para compreendermos a Deus e a sua palavra, como abrimos a Bíblia agora. Tenho certeza que quando eu leio um capítulo e um verso bíblico, eu tenho certeza que a minha interpretação, no meu foro íntimo, ela é diferente da tua. Porque você tem um relacionamento e uma experiência particular com Deus. Essa é a grandeza do nosso Deus. Não é um Deus que está longe, que está lá no céu. Ele é um Deus que é o amigo do João, ele é um Deus que é o amigo de cada um de vocês e é o meu amigo também. E nós temos um relacionamento com ele. E para finalizar, para não prolongar muito, eu separei uma última experiência que eu achei que para mim tem uma especial mensagem, que é a experiência de Elias. Elias foi um grande profeta de Deus, e isso é muito interessante. Elias, Deus diz a ele que ele vá se encontrar com Acabe. Acabe é o rei naquele momento, um poderoso rei. Vá se encontrar com Acabe, e porque eu farei voltar a chover em Israel. E naquela época a terra estava passando por uma grande seca e grande fome em decorrência dessa seca. E a finalidade de Elias tinha algumas missões ali. Ele tinha que encontrar primeiramente Acabe. E ele foi e se encontra com Acabe. E eles tinham um relacionamento que era um relacionamento áspero, porque sempre que Elias se encontrava com Acabe, ele tinha uma mensagem de Deus. E, infelizmente, por conta dos pecados de Acabe e dos pecados dos pais de Acabe, as mensagens que Deus direcionava a esse rei eram sempre mensagens chamando a atenção e apontando para algum tipo de punição. Tanto é que quando Acabe, nesse momento, e Elias se encontram, Acabe, de uma forma irônica, diz a Elias: és tu, então és tu o perturbador de Israel, né? E Elias retruca o rei, um rei poderoso que poderia ordenar a morte dele naquele momento ali. Falou: não, eu não perturbo Israel. Quem perturba Israel és tu e os teus pais, que vem quebrando a lei de Deus dia após dia, ou desrespeitando a lei de Deus dia após dia, né? E nesse encontro, Elias diz a Acabe o seguinte: ajunte todo o povo de Israel e também os 450 profetas de Baal e os leve até o Monte Carmelo. Isso foi feito, nós sabemos o que aconteceu lá, que eles fizeram 2 altares e os profetas de Baal sacrificaram um cordeiro e colocaram lá e ficaram dançando por todo o dia para que descesse fogo, e aquela oferta não foi consumida. E no outro lado estava Elias com também uma oferta, e ele pediu para que alguns do povo molhassem bem aquela madeira, aquela oferta. E ao orar, Elias, Deus consumiu até as pedras. E a Bíblia diz que até a poeira do chão ficou consumida pelo fogo que Deus fez descer do céu. Então, esse Elias, que está em 1 Reis, capítulo 18,
Esse Elias é o Elias de capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, que foge da presença da rainha, que é Jezabel. Jezabel ficou iradíssima, porque naquele ato, no Monte Carmelo, Elias, juntamente com o povo de Israel, mataram todos os 450 profetas de Baal, que eram os profetas da rainha, de Jezabel. Ela mandou um mensageiro a Elias, dizendo: Elias, até amanhã você será morto, como você matou os meus profetas. Aquele homem que havia no dia anterior presenciado o poder magnífico de Deus, aquele homem que tinha enfrentado o rei de igual para igual, porque sabia que estava fiado na proteção de um Deus Todo-Poderoso, aquele homem se levantou na madrugada, em meio à chuva, a Bíblia relata, e foi em direção ao deserto fugindo, até chegar em uma montanha, até chegar em Horebe, e lá se escondendo em uma caverna, e onde Deus se mostra a Elias. Fala: Elias, o que você está fazendo aqui? Como para livrar o meu povo do pecado da iniquidade, né? E Deus fala: sai da caverna que eu vou me mostrar a você. E a gente sabe que a Bíblia relata inúmeras ocorrências do poder de Deus ali, fogo descendo do céu, relâmpagos, um vento tão forte que destruíam as rochas, né? Um grande terremoto, e a Bíblia relata que em nenhum dessas grandes demonstrações de poder estava Deus. Mas Deus se mostra a Elias com uma voz mansa, uma voz de amizade, uma voz de relacionamento, uma voz que Elias tinha como experiência de se comunicar com Deus. E ainda assim, apesar de toda essa experiência de comunicar com Deus, Elias cometeu um erro, uma falha, que foi não aguardar a palavra de Deus para saber qual era a instrução de Deus com relação à ameaça de morte de Jezabel, né? Eu separei o último trecho de um livro de Ellen White que fala sobre esse relato de Elias. Está em Testemunhos para a Igreja, número 3. E diz o seguinte: Elias deveria ter confiado em Deus, que o tinha advertido quando fugir, e onde encontrar abrigo longe do ódio de Jezabel, a salvo da busca diligente de Acabe. O Senhor dessa vez não o advertira a fugir. Ele não esperou que o Senhor lhe falasse. Ele agiu precipitadamente. Tivesse ele esperado com fé e paciência, Deus teria protegido seu servo. Ele teria dado outra marcante vitória em Israel, enviando seu juízo sobre Jezabel. Então, quer dizer, isso nos traz, para concluir a lição de segunda-feira, que a experiência ela é criada, é um dos fatores que estão presentes na criação, que nos influenciam para conhecer tanto a criação, mas como o Deus Criador e a sua palavra. Só que a lição, finalizando de segunda-feira, ela também nos alerta que não devemos confiar plenamente tão somente na experiência. Existe um limite, né? E daí, aproveitando até a citação de domingo que foi feita, que é a lei ao testemunho, que está em Isaías. Uma coisa que eu acho interessante, Rony, que você falou, contrastando a história de Elias e de Saulo, né? E como Deus é um Deus pessoal, né? Ele precisa tacar um raio nele, né? Para cair do cavalo. E o outro é uma coisa mais gentil, né? É um vento suave, né? E realmente a experiência, eu acho que é tudo na Bíblia, né? E eu poderia ter até mais reflexões que eu poderia fazer aqui. Eu só poderia abrir um pouquinho para comentários, ver se alguém tem mais algum comentário. A gente tem que continuar andando para a lição de terça-feira. Alguém tem algum comentário, alguma questão em relação à segunda?
Eu só falaria que realmente a riqueza da experiência é muito importante. Eu acho que Deus fez exatamente assim, para que com as diferentes experiências a gente possa conseguir testemunhar para diferentes pessoas com as diferentes experiências. Só que realmente a grande régua da nossa experiência pessoal tem que ser a palavra de Deus. Ele mencionou ali, o erro de Elias foi não ter esperado a palavra de Deus. E a experiência é incrível. Deus fala conosco, com a gente nas nossas experiências. Mas, no final do dia, quando a gente olhar para a nossa experiência, antes de falar dela para as pessoas, a gente tem que perguntar: o que diz o Senhor? A frase para mim, para esse dia é: assim diz o Senhor, e não eu acho. Amém. Não, é assim diz o Senhor, e não o que eu sinto. O que eu sinto está em conformidade com assim diz o Senhor? Porque as nossas emoções, as nossas experiências, por mais sinceras que elas sejam e por mais miraculosas que elas sejam, algumas vezes elas podem ser enganadoras. E quando a gente passa isso para frente, a gente está fazendo um desserviço para a causa de Deus, porque a gente não estava conectado com a palavra, a gente não estava realmente conectado com Cristo. E como que a gente está conectado com Cristo? Como que a gente sabe que a gente está conectado com Cristo? Se a gente está conectado com a palavra. Não tem outra forma da gente estar conectado, verdadeiramente ancorado, se não é com a palavra de Deus. Então, para mim, o que resume, quando o Rony estava falando, e ele citou muito bem ali aquela questão de Elias, por não ter esperado a palavra de Deus, para mim, se eu tivesse que resumir, a lição de hoje seria assim: assim diz o Senhor, e não eu acho que. Ponto. Posso falar uma coisinha rapidinho? É muito válido isso aí que você falou, Ellen, e também me lembrou de, assim, várias pessoas que eu já ouvi falar, tenho certeza que vocês também já ouviram falar. Tem pessoas que falam assim: Deus me mostrou isso, blá, blá, blá. Ou não, senti no meu coração que foi o Espírito Santo que falou para mim, para eu, sei lá, tomar essa decisão ou aquilo. Então, a gente realmente tem que ter cuidado, porque será que esse Espírito Santo que você está dizendo que está vindo de Deus está em conformidade com o que a Bíblia está falando, ou simplesmente porque é uma coisa que você colocou na sua cabeça, é uma impressão, ou alguém falou alguma coisa? Então, a gente tem que cuidar muito em colocar isso na frente da gente, né? O que a gente está escutando. Eu acho que é importante também o papel da comunidade, né? Se você olhar a história de Saulo, ele recebeu a revelação de Jesus, mas ele não conseguiu interpretar. Ele ficou 3 dias orando. E foi Ananias que colocou a mão nele e revelou para ele a vontade de Deus. Então é muito importante essa comunidade nossa, né? Eu tenho a impressão, eu tenho uma experiência, e vocês ajudam a gente, cada um ajuda um ao outro a interpretar, né? Vamos agora passar rapidinho para o Pitu. Ele vai cobrir para a gente a terça-feira, que é sobre cultura. Maravilha. Eu gosto do assunto cultura, trabalho com recursos. Então, lidar com cultura quase diariamente, né? Analisar a cultura da empresa e para ver o que não funciona, de uma certa forma, tentar trabalho com funcionários. E acabam me perguntando: mas o que é cultura? E achei que posso de resumir que cultura é a questão de comportamentos de cada indivíduo. Só que cultura é bem mais que isso, né? A cultura é o comportamento social que acaba envolvendo leis, costumes e tudo mais. E são essas características que ficassem em mente, porque essas características são as que influenciando a gente, acabam influenciando a nossa religião, acabam influenciando as nossas... Porque todos nós aqui moramos viemos do Brasil. Então, desde que chegamos, um choque de cultura. E claramente, percebi, quando eu cheguei aqui, por alguns meses eu comecei, a Lídia aí conhece, o João conheceu, né? E ela foi me apresentar para as amigas delas, e o costume brasileiro quando você encontra alguém do sexo oposto, você vai lá e dá os beijinhos, né, de oi. E as meninas lá: o que está acontecendo? E ela foi me explicar: não, aqui a gente não faz isso e tal. E eu acabo usando esse exemplo, né, quando eu faço as minhas palestras de recursos humanos, porque a cultura de um certo local não vai necessariamente se encaixar na cultura de outro local. Então,
essas influências que a gente tem do mundo dentro da igreja seguem tem a mesma semelhança. Por exemplo, alguns outros exemplos. Quando eu era criança, era só os hinos do Inário, né? Que a gente cantava as músicas do Inário e tal. Mas hoje já tem, lá, pelo menos no Brasil, os Inários já incluem músicas de compositores contemporâneos, modernos, com músicas novas. E é bacana. Também, se você não via guitarra ou bateria e assim por diante, na música na igreja, porque era vista de, né, o que a gente está fazendo? Não pode nem tocar saxofone. Mas se você vê na Bíblia, do povo de Israel, antigamente, quando eles tinham algumas festividades, eles, né, diz a Bíblia que eles vinham com todos os instrumentos e louvavam, e cantavam, e dançavam e assim por diante. Podemos fazer isso hoje em dia? Talvez não. Porque vamos trazer todos os instrumentos que a gente tem na igreja, talvez não vai ficar, né, da melhor forma. Mas essa cultura que influencia o que a gente é hoje. E temos que ter o cuidado de como que a gente vai deixar essa influência externa na nossa igreja para que a gente não tire os olhos de Deus, que a gente não tire os olhos que é da salvação, que a gente está buscando. Então, essa parte cultural é que eu acho bem difícil. Por exemplo, vou dar um exemplo que talvez vai ser meio, não sei se é o melhor, mas muita gente acaba sendo meio extremista nesse sentido. A gente mora aqui nos Estados Unidos e o Halloween é uma festividade que praticamente todo mundo celebra. Mas tem gente que não gosta e não deixa e de jeito nenhum vai enfeitar a sua casa com essas festividades por causa da origem dela, né? Então tem esse balanço do que a cultura pode ser na igreja e do que a gente pode aceitar, né? Porque ali na Bíblia, 1 João 2, acho que é 15 ou 16, né, que fala que a gente não pode amar as coisas do mundo. A gente tem que né, porque não é certo, é de Satanás. Mas depois Ellen White fala que a gente não pode se isolar. A gente não pode ficar isolado do mundo. Porque o nosso Salvador Jesus, ele não fez isso. Ele se enturmou, né, com o povo para poder mostrar para eles e mostrar para eles aonde que tem que seguir e o que tem que fazer, porque a gente está nesse mundo, a gente está envolvido nessa cultura, mas a gente tem que ter esse balanço correto de não deixar perder a visão, para mim, que é a salvação. Alguém tem algum comentário? Eu tenho uma coisa para falar, mas quero abrir para o pessoal. Eu tenho, João. João, muito bem colocado pelo Pitu essa questão. Eu cresci também num tempo em que havia muitas polêmicas. Bem rapidamente quero dizer que me preocupa muito as nossas comparações, e que a lição faz bem no final, tem um texto da Ellen White que não dá para ler, que é longo, mas as nossas comparações com Jesus. E o que tem influenciado minha vida é saber quanto tempo Jesus passava em contato com o céu, para daí poder se misturar com o mundo. Temos que ter muito cuidado, porque a proporção e a porcentagem que você se expõe a Satanás tem que equivaler a nada comparado com o quanto você se expõe ao companheirismo com o céu, porque ele se abastecia com o céu o suficiente para que quando ele estivesse com o mundo, a sua influência sobrepujava a de Satanás. E nós não temos esse companheirismo, nós não temos essa capacidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se expõe, porque nós não temos carga suficiente para encarar esse mundão com a influência toda que ele tem. E aí, pegando um filé do que a Helenzinha falou, e aí nós vamos começar com o eu acho. Eu penso que a gente, às vezes, acha que tem muito controle, né, das coisas e controle das situações, né? E a cultura, realmente, Deus trabalha na cultura, mas ele chama a gente para um nível mais elevado, né? E para mim, um exemplo claro do Velho Testamento é a poligamia, né? Deus aceitava, ou não aceitava, não sei, mas Jacó teve 2 mulheres, mas nunca foi o plano dele, né? Abraão era para ter o filho da promessa com Sara, não com Agar. E Deus foi claro com isso, né? Então Deus nos tira, Deus nos encontra na cultura, mas ele quer nos elevar, né, para fora dela. Eu acho que a Ellen tinha um comentário, desculpa, Ellen. Eu acho que antes, esse assunto é tão polêmico, porque esse assunto fere tanto a nível pessoal, tantas pessoas, quando a gente entra com religião para contestar alguma coisa que é basicamente cultural.
Só que eu acho que nós, como cristãos, o que a gente muitas vezes esquece, levando em conta a nossa cultura nacional, a nossa cultura de país, ou qualquer outra cultura que a gente possa ter, é que a Bíblia é uma cultura separada. Ela é uma cultura por si só, chamada inclusive de cultura bíblica. A Bíblia traz todos as obrigações, as leis, os deveres e as leis, os deveres, as formas de agir, tudo que um país precisa culturalmente para viver, a Bíblia traz para os cristãos. A humanidade começou a desandar quando começou a andar longe da cultura bíblica. Então, eu acho que nós, como cristãos, precisamos entender, eu vejo esse assunto da cultura ferir aqueles que levam em consideração, primeiro no coração, a cultura de onde mora, ou de onde veio, e segundo, a cultura de Deus. Eu acho que nós, como cristãos, a gente precisa entender na nossa cabeça. A minha cultura primeira é a cristã. Segunda é a brasileira, ou é a americana, ou é a europeia. E a mesma coisa também, hoje a gente está falando, eu falei agora de cultura assim, mais baseada em nacional, mas hoje as culturas estão permeando a gente. É a cultura do humanismo, a cultura do feminismo, a cultura do machismo, a cultura de tudo. Mas se você for ver, quando a gente tem a cultura do cristianismo em primeiro lugar, qualquer traço de bom que as outras culturas trazem pra gente, a nossa cultura cristã já deu pra gente. Não tem nada novo debaixo do sol que Cristo já não tenha dado pra gente na Bíblia. Então, se a gente está se sentindo ferido porque alguém está falando de alguma coisa da gente, porque é cultural, porque a igreja no Brasil fala isso de mim, a igreja americana fala isso de mim, vamos tentar lembrar que essa não é a nossa cultura é bíblica. E a cultura bíblica, pra gente, tem que ser a que nos rege. Então, se a gente tem mais amor pela nossa cultura terrena, tá na hora da gente se aproximar de Deus e pedir para Ele dar mais amor pela cultura que Ele criou a gente para seguir. Para não começar a desandar tanto igual desandou. A gente tem como puxar isso um pouco para mais perto da gente. Amém, obrigado. Eu acho que é um gancho bom para a gente já puxar para a lição de quarta-feira que a Lili vai falar para a gente, que o tema é razão, né? Eu acho que é aí que entra a razão. Como que você vai discernir essas coisas, né? Lili, com você. Eu estou bem feliz de estar participando pela primeira vez de um panel da lição, porque eu nunca passei lição na vida, então eu estou bem feliz que é só um pouquinho para treinar. Mas essa lição eu achei muito interessante mesmo, porque engraçado que eu já passei tantos problemas com a questão dessa coisa, saúde mental, na minha vida, principalmente, que eu achei que foi mais que uma providência de Deus ter me feito estudar sobre a razão um pouquinho mais. Eu posso dizer que é o quarto perigo de se interpretar a Bíblia, né, somente pela razão, se interpretar Deus ou o certo e o errado só pela nossa razão humana, né? Quando a gente pensa na razão, a razão não é uma coisa ruim, pelo contrário, a razão é uma coisa boa porque Deus criou, Ele deu para nós um cérebro com uma capacidade de pensar, de analisar, de decidir, de discernir as coisas. E tudo que a gente faz embaixo do sol, né, a gente precisa, como ser humanos, usar a nossa razão, a nossa capacidade de pensar e de tomar decisões. E nunca, eu acho que Satanás está tentando cada vez mais destruir essa parte do nosso cérebro aqui, essa parte, o lóbulo frontal, que é a parte que a gente usa para tomar decisão, a gente quem a gente é, a nossa espiritualidade, tudo isso, né? Para, mais uma vez, destruir tudo que a gente pensa sobre Deus. Mas, no outro lado da moeda, também a gente vê, a lição comenta um pouco sobre isso, que no século XVIII teve toda aquela questão, né, por consequência do iluminismo, aconteceu, e também por consequência da Revolução Francesa, foi estabelecido, então, um culto do ser supremo, onde eles estabeleceram uma deusa, a deusa da razão. O que era isso? Era assim, mais ou menos assim, então, tudo que cabe na caixa da razão, beleza, é isso que a gente aceita, só isso, o que faz sentido na razão. E como a gente sabe que o grande objetivo de Satanás é anular a palavra de Deus, com muitas outras coisas que aconteceram na história, na queima das Bíblias, né? E tantas perseguições com os cristãos que estavam, né, propagando a palavra de Deus. O grande objetivo de Satanás é ele
como que se diz essa palavra em português? Ele anular realmente tudo que a palavra de Deus fala. Então, quanto menos a palavra de Deus assim, for usada, melhor para ele. Então, o que ele colocou? Então, vamos colocar o cérebro do ser humano como supremo. Tudo que for fazer sentido na cabeça. A gente está vivendo hoje numa era de, não sei como se traduz em inglês, mas em português, mas evidence-based practice. Tudo tem que ter uma evidência científica, alguma coisa científica para provar que isso funciona, né? Então, acabou aquela coisa de, mais ou menos assim, não, será que da fé, por exemplo? É muito difícil você tomar uma decisão ou acreditar numa terapia, né, sobre a fé. Lidando com isso bem prático agora, com essa pandemia, eu tenho estudado muitas coisas sobre modalidade de tratamentos naturais e alimentação que podem nos ajudar a combater ou até prevenir essa doença, né, esse vírus. Mas nada está provado na ciência ainda, né? Conselhos de espírito de profecia, nossa alimentação, como cuidar do corpo, tudo. Mas é incrível, né? Que agora eles precisam de ter uma evidence-based, um research, um paper para dizer que isso aqui funciona. Mas hoje, né, a gente sabe que mesmo depois de 150 anos que o Espírito de Profecia foi escrito, né, Ellen White escreveu várias coisas sobre saúde, hoje a ciência está comprovando. Então, Deus, com a sua sabedoria, ele vai mostrando, né, devagarzinho, progressivamente, as evidências mesmo para mostrar que não é só pela sua razão, mas é pela evidência mesmo que a gente pode confiar. Mas voltando aqui nas minhas milhões de anotações, eu tenho 4 páginas de coisas anotadas, mas eu não vou falar tudo isso, tá? É bem pouquinho, prometo. Então, de novo, né, Satanás quis anular, né, a palavra de Deus. E a lição comenta assim, que a razão se tornou a nova autoridade diante da qual tudo tinha que se curvar, inclusive a autoridade da igreja e até a autoridade da Bíblia como a palavra de Deus. Então, era só o seu cérebro. Tanto é que lá embaixo, na lição, fala o seguinte: o presidente americano, Thomas Jefferson, na época, quando ele foi presidente, ele decidiu fazer a sua própria versão da Bíblia. Tudo que cabia na caixa da razão dele, então ele manteve. Então, por conta disso, ele excluiu todos os milagres de Jesus, a criação em 6 dias, nada disso, a ressurreição, né, nada disso fazia sentido mais para ele. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado nisso. Então, outras coisas, né? Assim, outras coisas que eu gostaria de falar sobre a razão é que quando o ser humano pecou, né? Quando Eva pecou a primeira vez, ela simplesmente foi levada a confiar na sua própria razão. Eu estava escutando no áudio A História da Redenção, um livro muito maravilhoso que tem me ajudado a entender muitas coisas de uma maneira mais simples. E ela conta, Ellen White conta assim, que o anjo mostrou para ela como que foi a interação de Eva com a serpente. Diz que quando Eva estava se aproximando, saiu de perto de Adão, veio um pensamento nela e falou assim, um pensamento estranho, assim, não um pensamento, mas um sentimento assim de que ela estaria sozinha, que alguma coisa ruim ia acontecer. Então ela racionalizou aquilo e pensou, não, eu consigo sozinha, não vai dar nada, vai dar tudo certo. Então ela continuou caminhando e ela começou a pensar sozinha. Ai, que árvore linda, será mesmo que foi Deus que falou isso? Começou a jogar, pensou e falou. Então, porque ela pensou e falou, Satanás, que já estava ali incorporado dentro da serpente, ele então entrou no meio da fala dela. Por isso que é um dos perigos que a gente não pode falar tudo que a gente pensa, porque tudo que a gente fala, Satanás ouve. Então, Satanás entrou no diálogo mental de Eva e falou assim, não, mas na verdade, olha, eu comi, eu não morri, na verdade, olha como você é linda, você é inteligente, né? E ludibriou Eva de uma maneira que ela realmente caiu, né? E isso a gente está falando do cérebro de um ser criado que provavelmente era só um pouquinho abaixo dos anjos, que tinha a sua capacidade máxima de pensar, de tomar decisões, de saber certinho o certo do errado, né? Mas imagina nós, séculos e séculos depois, né? Hoje tem estudos dizendo até que a gente não usa nem 10% do nosso cérebro, uns dizem que é mito, outros dizem que é até menos do que isso. Então, como que a gente pode pensar assim, não, a Bíblia o que eu penso é isso, acabou e só eu sozinha. O que Deus quer da gente não é a gente não pensar e acreditar
cegamente na Bíblia. Não é. Tanto é que em Isaías 1:18, Deus fala, vem, vamos pensar junto, vamos discutir a sua ideia, vinde e arrazoemos, né? O que quer dizer? Vamos abordar esse tema, vamos expor, né, a sua razão, vamos discutir esse ponto de vista, vamos argumentar, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que, por exemplo, Deus, o pensamento dele é muito maior do que o nosso, né? Outro verso que eu gosto muito, muito mesmo aqui é Isaías 55:8-9, que fala assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, isso comprova de que, por mais que a gente pensa que a gente está tomando uma decisão, ou do jeito que a gente está interpretando a Bíblia, ou do jeito que a gente, na nossa mente, o que a gente pensa está certo, a gente sempre tem que saber que Deus sabe mais. O que será que a Bíblia diz disso que eu estou pensando, né? Provérbios 14:12 também fala assim, existem caminhos que ao ser humano parecem melhores opções de vida, né? Mas, ao final, eles conduzem à morte. O Espírito de Profecia também fala pra gente, para quando a gente abrir a Bíblia, a gente tem que abrir a Bíblia com o espírito de oração. Por quê? Porque a gente tem a tendência de querer ler aquilo e interpretar da maneira com que a gente acha. E eu acho que não é só a razão, mas é a cultura, é a tradição, é tudo isso misturado, porque isso faz quem a gente é. Então, a gente tem que deixar a gente de lado, se esvaziar e abrir a Bíblia e falar assim, Senhor, Espírito Santo, me ilumina para que o que eu leia aqui venha de Ti. O que o Senhor quer que eu entenda? Né? Então, é isso que eu gostaria de deixar, assim, a minha contribuição na parte de quarta-feira. A última coisa que eu queria falar é o seguinte, né? De novo, mais uma vez, falando que quando aconteceu o pecado, né? A gente perdeu nossa capacidade, né? Foi obscurecida a nossa compreensão, porque a gente ficou alienado de Deus, né? Então, a razão, ela foi criada com uma única função. Na verdade, ela não foi criada com uma função independente. Precisa existir a razão e Deus junto, né? Mas tem coisas que a gente não vai ter as respostas. Primeiro, a gente tem que acreditar. Deus disse e eu acredito. É igual aquela musiquinha que muitos de nós sabem desde criança, né? Deus disse e eu acredito. Primeiro eu acredito, depois eu entendo. Só que tem coisas que a gente não vai entender e a gente, como ser humano, não vai ter resposta. Então, aí que entra a fé, né? Se tudo fosse compreendido pela razão, então realmente não existiria a necessidade da fé. Eu acho que a gente tem que usar a Bíblia, sim, como a base da nossa razão. A gente tem que ter uma fé inteligente, mas com a consciência de que nem tudo é explicado pela nossa razão, né? E é isso aí. E aqui a última frase fala o seguinte, somente quando aceitamos a revelação de Deus corporificada em sua palavra escrita como suprema em nossa vida e estamos dispostos a seguir o que está escrito nela, podemos assim, então, raciocinar corretamente. Então, não é a nossa razão, nosso cérebro sozinho, é com Deus junto que a gente consegue raciocinar. É isso aí. Muito bom, Lili. Eu achei fantástico essa comparação de Isaías com o episódio do Jardim do Éden, né? Porque o problema não está em vamos refletir, vamos pensar, né? O problema é fazer isso sem Deus. Fascinante. Muito obrigado. Alguém tem mais algum comentário antes que a gente vá para a quinta? Não é tanto mais um comentário, só comentário oficial. Mas não é tanto mais um comentário, uma frase muito, muito linda que eu li recentemente de Guilherme Miller. Guilherme Miller, não. Martinho Lutero, desculpa. Confundindo os personagens. Mas Martinho Lutero, ele tem uma frase muito bonita que ele fala assim, a Bíblia é um banquete para a razão. E quando você pega essa frase que ele falou no contexto da história da vida dele, que eu não vou falar, mas quem está assistindo está mais que convidado para ler sobre a história desse incrível homem corajoso que mudou a história do cristianismo, e você vê tudo que ele conseguiu extrair da Bíblia, e essa frase é muito forte. É algo para a gente pensar, para a gente combinar assim, que a Bíblia é um banquete para a razão. Muito linda. Obrigado, Ellen. Obrigado pelo comentário. Bom, agora, deixa eu falar uma coisa rapidinho que eu esqueci e que eu lembrei disso antes de eu terminar. O seguinte, meu pai sempre falava assim, filha, não tem a história de Jonas na Bíblia? A Bíblia diz que uma baleia engoliu Jonas. Se a Bíblia tivesse dito que foi Jonas que engoliu a baleia, eu também ia acreditar. Então, a gente tem que ter essa fé assim.
O que a Bíblia disse, a gente acredita. Então, Dalton, com esse pensamento, eu vou transferir para você, Dalton, para você tentar botar tudo junto no final e nos deixar com um pensamento unificado aqui, ok? Dalton vai revisar para a gente a Bíblia na quinta-feira e vamos tentar entender como é que a experiência, a tradição, a cultura e a razão, elas todas juntas nos ajudam a chegar mais perto de Deus através da Bíblia. Boa sorte, Dalton. O estudo dessa lição dessa semana é a prova do que a lição de quinta-feira explica a respeito do Espírito Santo. A Lili teve uma lição sobre a razão e ela teve uma experiência sobre a razão. E a maior prova do Espírito Santo é o João ter distribuído esses títulos para as pessoas, sendo guiado pelo Espírito Santo sem saber. Louvado seja o Senhor pela sua misericórdia e sua paciência conosco, que nos ama tão profundamente que cuida de detalhes como esses. Uma lição gravada de uma maneira diferente, completamente coordenada por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Lee Vanden gosta de mencionar nos seus sermões que nós devemos ter cuidado com as raposinhas. Satanás cuida dessas raposinhas. As raposinhas infestam as plantações e criam problemas. Por que eu estou mencionando isso? Porque, se vocês prestarem atenção, existe um jogo de palavras na lição de quinta-feira que fala sobre a Bíblia e o Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou a Bíblia. E aí a lição comenta que algumas pessoas alegam ter recebido uma revelação do Espírito Santo. Eu também ouvi um sermão que dizia assim: cuidado quem responde às tuas orações. Cuidado quem está respondendo às tuas orações. A irmã White fala no Vida e Ensinos: cuidado com as emoções. Não que eu seja contra uma pessoa como eu que se emociona com facilidade, não que eu seja contra alguém se emocionar no final de uma semana de oração. Quem sou eu para julgar a influência do Espírito Santo? Mas nós temos que ter cuidado que Espírito Santo é esse que nos está influenciando. Então a Bíblia, por exemplo, olha que interessante, né? Onde os cristãos aprendem sobre o Espírito Santo? Na Bíblia. Onde foi que você ouviu sobre o Espírito Santo a primeira vez? Quem foi que disse para você sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? A Bíblia. O Espírito Santo inspirou as pessoas que escreveram a palavra de Deus. E eu achei interessante, só uma curiosidade boba. Você entra nos livros da manhã, no website dos livros da irmã White, no celular, e coloca a palavra Bíblia, aparece 0. Não tem nenhuma vez. Você coloca Bíblias, aparece. Porque mostra o povo buscando as Bíblias e outra história. Mas quando você coloca a palavra de Deus, aí enche de informações sobre a palavra de Deus. Achei fantástico, explicando que a Bíblia é a palavra de Deus. E que dizer palavra de Deus é mais importante do que dizer Bíblia. Olha que interessante isso. Uma outra característica interessante que tem mudado a minha vida, porque eu tenho começado a olhar Bíblias em traduções diferentes, em grego e no hebraico, e eu descobri que quase todas as vezes, eu até agora não encontrei nenhuma que não, mas alguém já me disse que não, então eu tenho que dizer quase todas as vezes, que a Bíblia menciona assim diz o Senhor, a tradução não muda. Olha que Deus fantástico. Porque nós temos que ter cuidado com as raposinhas, porque Satanás vai se infiltrar nas entrelinhas, nas vírgulas. Presta atenção nisso. Ela diz no livro... Mente, Caráter e Personalidade. Ela diz que Satanás se infiltra nas entrelinhas daquele que estuda muito a palavra de Deus. Presta atenção, eu vou repetir isso. Satanás se infiltra nas entrelinhas daquele que estuda e busca profundamente a palavra de Deus. Olha que coisa tremenda isso. Que preocupação tremenda que nós temos que ter. Porque qual é a primeira reação sua quando você começa a conhecer muito a Bíblia? Você tem duas armadilhas. Você vai usar ela como espada, ela diz, para ferir o seu irmão e ganhar um argumento. A Bíblia perdeu o poder. Ela não é a palavra de Deus naquele momento mais. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você diz, rico abastado sou e de nada tenho falta. Você já está cheio, você sabe muito.
porque você está se comparando com os outros. O nosso olhar não pode ser na horizontal quando se trata da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vem de cima. E a referência dele é tão profunda que ele sabe muito mais do que nós, e não há comparação, obviamente, com Jesus Cristo, mas há comparação com o Enilson, com o Pitu, com você, Lili, com a Ellen, com o João, há comparação com todo mundo. E se eu começo a comparar com o meu grande conhecimento naquela área, a Bíblia não serve de nada para mim. Segundo ponto, a lição fala claramente que nós vamos ser, eu acho interessante o termo que usa aqui, a Bíblia vai ser nossa única, presta atenção, única salvaguarda espiritual. Somente ela é a norma confiável para toda matéria de fé prática. Ela também diz que, a lição também diz que o Espírito Santo vai lembrar você do que você estudou. Nunca esqueçamos disso sobre quando se fala da Bíblia, a palavra de Deus. Ele vai lembrar do que você escreveu. Não vai chegar e começar a profetizar coisa que você não sabe. Então, quando alguém diz eu acho, obrigado por ter lembrado isso, Ellen, muito importante. Quando alguém diz eu acho, cuidado. Porque o acho leva aquele desconhecido a comer uma comida mastigada pelos outros. Não sou eu que estou falando isso, é o irmão White que fala. Que quando você aprende a estudar a palavra de Deus, então você assistiu um sermão maravilhoso, muito interessante. Você ouviu alguma coisa que você nunca tinha ouvido? Vai para a palavra de Deus. Ele é o único que vai revelar para você. Através de quem? Através do Espírito Santo. Não tem outra alternativa. E eu queria... não tem jeito de não ler esse comentário da irmã White na palavra de Jesus, o livro Parábolas de Jesus, perdão, na página 100, e era a palavra de Jesus também, na página 128 e 129. Ela diz assim, olha, o estudante da Escritura, presta atenção nessa palavra, a gente tem que, eu queria dar uma dica para vocês, que graças a Deus tem acontecido comigo, de a gente começar a prestar atenção nas palavras que estão escritas na Bíblia, porque é a palavra de Deus. E às vezes você pega um texto que você fala, já conheço, eu nasci, ouvi, cresci ouvindo isso. E você lê, antes de ler, ora para o Espírito Santo, que foi quem inspirou aquela pessoa que escreveu, uma palavra de um texto que você já conhecia vai acender na sua cabeça como se fosse uma luz fluorescente. Presta atenção nisso aqui, olha. Olha como é que começa. O estudante da Escritura. Ela não disse o leitor, ela também não disse o conhecedor da Escritura, ela diz o estudante. Sabe por quê? Porque no estudo da Bíblia você nunca se gradua. Eu vou provar para vocês no final desse texto que você nunca se gradua. Isso é fantástico que ela escreveu. O estudante da Escritura, por assim dizer, contempla uma fonte que se aprofunda e amplia à medida que mira a sua profundeza. Quem mira a profundeza? O estudante. À medida que ele mira a profundeza da palavra de Deus, vai se ampliando. Nessa vida, como a Lili falou, nessa vida não entenderemos o mistério de Deus, o mistério do amor de Deus, em entregar seu filho para a propiciação dos nossos pecados. A gente não entende isso. Isso é a graça, como a Lili falou, tem que ter fé, aceitar a graça e ir para diante. Agora presta atenção no final do que ela escreve. A obra do nosso Redentor na terra quer dizer, hoje para nós através do Espírito Santo, e sempre será o assunto. Quando fala sempre será, está falando do céu. Okay? É hoje e sempre será o assunto que há de exigir o máximo de nossa mais atenta imaginação. Olha que perigoso a palavra imaginação, né? Que eu falei do eu acho. Mas é ela que está escrevendo isso. O pesquisador, lembra do estudante? Para você se tornar um estudante, dentro do estudo tem a pesquisa, né? O pesquisador mais esforçado se verá diante de um mar ilimitado e sem praias. Assim termina o texto. Ele se verá diante de um mar ilimitado e sem praias. Isso me chamou a atenção, me incomodou. A Bíblia é um mar ilimitado sem praias. Não tem fundo e não tem final. Você vai estudar, e com a sua mente limitada, você nunca vai chegar em nenhuma praia aqui nessa terra. Então, nunca aceite ninguém como doutor da Bíblia. Nunca aceite ninguém como o dono da palavra e da verdade. Nunca aceite um ser humano como você como dono da verdade. Porque não tem praia. Ele não chegou primeiro que você a lugar nenhum. A Bíblia é o mar que está aberto para qualquer um tentar nadar. Não tem fundo e não tem praia. Então não tem ninguém que pode explicar para você como que funciona e o que é. Só o Espírito Santo.
Agora, olha que interessante. Me incomodou essa questão de não ter praia. E eu fui investigar o que a irmã White fala sobre isso. Quando ela começa a fazer uma narrativa do céu, ela diz que nos milênios e milênios, para não dizer infinitos, do porvir, ela diz, no céu, vão ser explicadas as nossas praias. Isso me agradou e me deu uma alegria, uma vontade de chegar lá. E mudou o sentido dessa lição para mim de uma maneira completa, porque se você estuda sobre a razão, se você estuda sobre a cultura e sobre a experiência, e se você estuda sobre a tradição, gente, pega essa lição de quinta-feira e joga em cima de todos esses outros títulos, e você vai ver que Deus maravilhoso. Ele não pôs a gente aqui por acaso, jogou no mundo e falou, agora se vira, meu amigo. Aí está um livro com um monte de palavra complicada, com um monte de coisa bagunçada que vai destruir a sua cabeça. Tem um pastor que diz que a Bíblia não é nada mais, nada menos do que mostrando no começo Deus dizendo, eu te amo. E termina dizendo, eu te amo. E no meio é um Deus procurando resgatar os seus filhos através de todas as histórias que estão lá. Doutor, eu achei interessantíssima a sua ligação do mar limitado sem praias, porque me lembra o que a Ellen falou sobre o banquete intelectual, né? E é uma outra demonstração da nossa finitude, né? E da humildade que temos que ter, né? Ao abordar a Bíblia. E o que eu acho fascinante da Bíblia é que é uma coisa democratizada, né? Você pega uma pessoa simples, uma pessoa sem instrução acadêmica nenhuma, e o Espírito toca, e aquela pessoa ela tem uma sabedoria que é inacreditável. E tem pessoas com PhD, pessoas super bem-sucedidas, executivos. O cara não tem uma sabedoria, de repente, para sustentar uma família, sustentar no sentido de manter a família junto, né? É fascinante realmente isso aí. Eu não sei se alguém tem algum comentário, quer colocar alguma questão para o Dalton? Ou... Eu achei interessante também, me chamou muita atenção essa questão de que, eu já tinha lido também, mas enfatizando hoje, que nós passaremos toda a eternidade estudando e aprendendo as coisas novas no céu, né? Então, isso também nos ajuda a entender e a querer ir mais para o céu, né? Porque, se a gente usar a nossa razão, a nossa experiência, a nossa cultura, a nossa tradição aqui, às vezes, através desses elementos, a nossa ótica é entender que o céu vai ser tão monótono. E fala, não, eu quero ir porque eu quero viver, ter uma vida eterna, eu quero encontrar Jesus, encontrar os meus entes queridos que já foram dormir, que vão ser ressuscitados. Mas no fundo, pelo menos eu falo por mim, às vezes eu me pego um sentimento, nossa, mas será que vai ser entedioso lá, né? E a Espírito de Profecia vem revelando para a gente em várias passagens que não, vai ser uma coisa maravilhosa, que além de nós termos um estudo, uma evolução mental infinita lá, pelos anos infinitos adiante, ainda a gente vai ter outras experiências de conhecer novos mundos e um universo de paz e de amor, né? Que não é a nossa realidade hoje. João, eu queria só falar uma palavrinha e encerrar a minha parte. Eu queria fazer um apelo. Eu queria fazer um apelo para vocês que estão junto comigo aqui. Eu queria fazer um apelo a todos que vão ouvir essa lição. Vocês estão vendo uma pessoa que nasceu e foi criada na Igreja Adventista. Eu tenho 56 anos de idade. E até pouco tempo atrás a Bíblia era um livro sem graça para mim. Entedioso que me dava sono. Eu quero confessar em público que a Bíblia era usada por mim, às vezes, para dormir mais rápido. O dia que eu pedi para o Espírito Santo me fazer achar graça na Bíblia, eu estou começando a nadar. Nesse mar todo, eu estou começando a aprender a nadar. Mas é maravilhoso, é uma coisa impressionante.
responde às minhas indagações, responde os meus estresses, responde às minhas angústias, me dá ânimo para atravessar os problemas e me deu uma paz nesse vírus, nessa pandemia, que excede qualquer entendimento. Enquanto isso é uma constante, eu queria fazer um apelo. É um apelo e um desafio. Se você é tão teimoso quanto eu, fala com quem escreveu esse livro, através do Espírito Santo. Pede para ele revelar para você. E eu vou dizer para você que isso vai ser uma montanha russa, que quando você começar esse desafio, você vai sentar no carrinho, e mesmo que você não goste, você só vai poder descer quando terminar. Mas quando terminar, sua vida vai ser transformada para sempre. Amém, Dalton. Muito obrigado. Eu acho que é um apelo para todos nós, né? A dificuldade é desse trimestre, né? Conseguiríamos aprender alguma coisa nova da Bíblia, né? Para quem já viu e leu todas as histórias, é fantástico realmente esse chamado, e realmente é um mar ilimitado, é a ilustração perfeita. Eu acho que esse é um ponto bom para a gente já terminar. O Enilson quer falar. Acho que o Enilson, desculpa. Enilson, fala. Só um ponto bem rápido aqui. Na época que nós estamos vivendo, que estamos chegando, na realidade, no final da história desse planeta, a gente precisa ter em mente um negócio muito importante. Especialmente, eu não creio que... Eu conversei com um dos autores da lição, o Michael. Ele disse que essa lição foi comissionada em 2014. Tá? Eles escreveram isso em 2014 e saiu agora. Tá? Deus está no controle. O ponto que eu quero, talvez, finalizar é o seguinte. A Bíblia é nossa autoridade superior e definitiva em todos os assuntos de fé e prática. No momento que nós colocarmos isso dentro da nossa cabeça, não importa o que aconteça, a Bíblia é aquela luz, é aquele caminho seguro. Não dá para vacilar. E o Espírito Santo é aquele que nos vai guiar nesse caminho até chegar no céu. Eu queria falar uma última coisa para as pessoas para vocês, meus amigos, e para as pessoas que estão assistindo a gente, que como eu terceirizava a minha fé. O que é terceirizar a fé? É você depender da experiência com Cristo de outra pessoa para construir a sua. Eu falei uma coisa essa semana que eu quero repetir com vocês. Eu falei para alguns amigos meus, eu falei assim, ouça todos, e é algo que eu aprendi pessoalmente, que eu quero compartilhar com você. Ouça todos os melhores sermões, leia os melhores livros, escute as mais belas canções, e ainda assim você não conhecerá a Deus. Você vai ouvir sobre um Deus, mas você não vai o conhecer. O chamado de Deus hoje é para ter um relacionamento um a um com Ele. Sempre, a partir do momento que a gente deposita a nossa fé, a nossa crença em Deus, a nossa cultura bíblica em cima de terceiros, em cima das outras pessoas, a gente vai automaticamente acatar a experiência da pessoa com a sua experiência de vida, com seus erros e seus acertos. Essa não é a nossa experiência. O chamado de Deus é: venha a mim, você que está sobrecarregado. Venha a mim que eu vou me revelar para você, para os teus olhos, para as tuas lentes, quem eu sou. E o que eu preciso, e o que eu quero, e por onde você deve andar. A gente tem que parar de terceirizar a nossa fé. O chamado de Cristo é para a gente olhar nos olhos dele, sem ninguém no meio. E a única forma da gente olhar, conhecer a Deus, entender quem Ele é, o que Ele espera da gente, o que Ele tem pra gente, é se a gente tirar tudo no nosso meio. Sermões, músicas, livros, Ellen White. A gente só vai encontrar Ele aonde Ele se encontra. E Ele se encontra na nossa boa e velha palavra, nas Escrituras. Então, eu acho que, e foi o que o tio Dalton falou, uma vez que você entra nesse mundo, é apaixonante. Não porque a Bíblia é apaixonante, é a palavra de Deus, mas Deus é apaixonante. E é isso, gente, é amor. Então vamos, eu acho que o chamado é conhecer Cristo por nossos próprios olhos.
Posso falar só uma coisinha no segue da Ellen? Vou pegar carona para ela. Eu sou adventista de berço, já nasci na igreja, né? Ao contrário do meu marido que disse que nasceu no hospital, eu nasci na igreja, né? De gerações, né? E eu passei por um processo muito triste, muito doloroso de depressão e ansiedade. E eu li a Bíblia igual você, Dalton, assim, tipo, tô com sono, vou pegar a Bíblia e vou dormir, que é um negócio que eu não consigo entender, Senhor, eu preciso de ouvir sermões dos outros, eu preciso exatamente fazer eu falar o que você terceirizei a minha fé por muito tempo. E aí, chegou um dia que eu fiquei com muita raiva, eu falei assim, peguei a Bíblia e falei assim, Senhor, eu acho que essas histórias eram para aquele povo de lá daquela época, eu não sou Abraão, eu não sou José, eu não sou nada desse povo, e eu acho que a Bíblia está falando a história deles, é para eles, não se encaixa na minha vida. E se realmente as coisas que estão na Bíblia têm a ver comigo, se as promessas, se os salmos, se as coisas eu posso clamar como se fosse para mim, que eu posso... como é que se chama essa palavra em português? Claim, eu nem sei a tradução. Dizer como se fosse para mim. Exige. Então, não sei, mais ou menos isso. Reclamar tipo, como sua. Como se reclamar como minha. Então, assim, então agora eu vou ler as histórias da Bíblia, em vez de ser Abraão, vai ser meu nome, Lili, naquela história de Abraão. Em vez de ser José, vai ser Lili. Em vez de ser Jacó, vai ser Lili. Então eu comecei a ler aquelas histórias como se eu, Lili, tivesse sendo a personagem ali. E comecei a imprimir, eu falei assim, guerra? Então é guerra. Então se a batalha é na mente, né, e a depressão e a ansiedade é uma doença mental, então eu preciso lutar com as armas mentais. Então eu preciso lutar com os meus pensamentos, né? E a gente tem que trazer todo o pensamento submisso à obediência de Deus. Cada coisa que se levanta acima de Deus, a gente tem que, né, trazer debaixo da tutela de Deus. Então eu comecei a imprimir muitos versos da Bíblia, promessas, né? Quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque eu sou teu Deus, eu te levanto com a minha mão direita. E eu, Senhor, o Senhor me levanta, eu, Lili. E eu comecei a fazer isso. Eu coloquei no espelho, eu coloquei na geladeira, eu coloquei no meu escritório, eu coloquei em um monte de lugar. E eu acordava de madrugada sem entender nada, a Bíblia, mas ali, né, fielmente tentando lutar com as minhas armas. E Deus realmente se revelou para mim um Deus que cura, não Claro que a medicação tem o seu papel, sim, tem, mas foi a palavra de Deus, as suas verdades, treinar o pensamento da maneira certa, quem eu sou filha de Deus, Deus morreu por mim, o meu destino não é esse, isso não me define, e baseado nas palavras de Deus, nos salmos, nas coisas que foi que realmente a Bíblia se tornou para mim uma lei suprema, que não importa o que uma pessoa fala ou outra, eu quero ver o que Deus fala, não quero que você acha. Eu quero ver o que Deus fala ali para mim. Então, eu sou super a favor disso, Dalton, fazer realmente, botar o seu wetsuit e entrar nesse mar. Obrigado, Lili. Eu acho muito, muito importante a gente avaliar nossas experiências e fazer esse apelo para nós mesmos, né? Esse é o objetivo da gente estudar entre amigos, para a gente poder realmente colocar em prática e que as nossas experiências nos fortaleçam, né? Antes de eu terminar, eu queria só perguntar, Pitu, você está quietinho? Você quer falar alguma coisa antes da gente concluir? Não, obrigado. Tá bom. Eu quero só concluir com o seguinte pensamento que eu ouvi essa semana do pastor Samuel Ramos. Ele fala o seguinte, que Deus não tem neto. Eu achei fantástico. Deus não tem neto, ele só tem filhos. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que cada um de nós tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. E como meu sogro diz, o relacionamento com Deus é a sua digital, né? Então, Deus não tem neto. Que todos nós possamos ser filhos de Deus, cada um do nosso jeito, cada um com a sua bagagem, com a sua profissão, com o seu jeito de pensar, de vivenciar o mundo, mas que Deus abençoe todos nós, os que estão em casa assistindo, e que a gente possa nos reunir mais e mais vezes entre amigos para estudar a Bíblia. Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de convidar a Ellen para fazer a oração final, para a gente concluir o estudo. Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o mesmo Espírito que moveu os mares quando o Senhor criou o mundo, o mesmo Espírito que moveu os profetas, o mesmo Espírito que moveu os mártires da igreja, do cristianismo, que nos permitiu ter a sua palavra nas nossas mãos hoje. É o mesmo Espírito que guiou o nosso estudo, é o mesmo Espírito que age em nós a cada dia, em quem está assistindo e cada vez que a gente abre a palavra de Deus. Que o Senhor possa nos
colocar no nosso coração a importância de te buscarmos, mas não através de outros olhos, através dos nossos. E que o Senhor nos ajude a lembrar que isso só será possível quando nós colocarmos os nossos olhos em cima das palavras que o Senhor deixou para nós na Bíblia. Que não nos esqueçamos de pedir a orientação e a unção do seu Santo Espírito para abrir a nossa mente e fazer do nosso coração uma terra preparada, um solo preparado para receber a semente que o Senhor vai ter para nós a cada dia, para que essa semente brote e faça frutos. Queremos também pedir, Senhor, para que o Senhor nos lembre que, embora a sua palavra seja apaixonante, nós ainda temos a opção de resistir a ela, porque o Senhor nos deu esta sagrada opção que é o nosso livre-arbítrio. Então, Senhor, não nos deixe sermos os nossos próprios empecilhos, que nós possamos nos deixar nós mesmos, a nossa cultura, a nossa história, as nossas emoções, todas no chão, e que a sua palavra possa reinar suprema na nossa vida, nas nossas ações, e todos os dias e para todo sempre. Colocamos nossa vida em tuas mãos, que possamos a cada dia sermos perdoados, e a cada dia, a cada nova manhã, sentirmos na pele as suas misericórdias renovadas, para conseguir levar adiante a sua palavra tanto na nossa vida como na dos nossos próximos. É isso que te pedimos em oração, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu... Não, como é que eu paro de gravar? Deixa eu ver aqui. Eu creio que você já parou, João. Não, ainda não. Não, vou parar agora. Do end stop.